O IAC, Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Universidade Federal de São Paulo, e o grupo de pesquisa NeuroSelf organizam uma série de webinários em torno da pandemia, né, com um viés muito claro sobre temas éticos. Hoje, vamos receber o professor Helder Macaia, que logo na sequência as nossas colegas, a professora Marisa e a professora Maria Lúcia, irá apresentá-lo. Eu deixo então que as nossas colegas, a professora Marisa e a professora Maria Lúcia, enfim, apresentem o professor Helder, a quem desde já agradeço muitíssimo a presença aqui conosco, né? E também deixo com elas, enfim, em parte, a condução dessa nossa sessão de trabalhos. Bom, então, muito boa tarde. Eu também gostaria de agradecer aqui a presença do professor Helder, que gentilmente aceitou o nosso convite, e dizer que hoje a gente vai ter um seminário muito interessante sobre monitoramento em tempos de pandemia, prevenção e privacidade. Então, debatendo um pouquinho sobre a questão, né, de prevenção e privacidade, todas as questões que estão envolvidas. O professor Helder, ele tem uma formação bastante interessante e rica. Ele é biólogo da USP, né, da Universidade de São Paulo, e doutor em bioquímica pelo Departamento de Bioquímica, também da USP. É professor associado do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da USP, professor adjunto da Emory University. Ele também é membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, consultor da CPI, Coalition for Epidemics Preparedness Innovation, e membro da Scientific Advisory Board do Consórcio Europeu de Vacina do Ebola. Com a sua longa formação em biologia molecular, o professor Helder, além de pesquisar o mecanismo de atuação de vacinas em células do sistema imune, ele também tem um trabalho de pesquisa no qual ele utiliza biologia molecular para ver biologia de sistemas para pretender prever e entender a resposta imune dos diferentes vacinas. E mais recentemente, o professor Helder, ele desenvolveu um aplicativo para auxiliar no monitoramento da Covid, e é isso que ele vai nos apresentar hoje, com todas as questões também de ética e de privacidade. Então, dou a palavra ao professor Helder. Muito obrigada. Professora Marisa, professor Ivo, professora Maria, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Gostaria de estar presencialmente aí, né? Mas a gente vai ter que fazer online mesmo. Então, como a professora Marisa falou, a minha linha de pesquisa, na verdade, começou recentemente em relação ao monitoramento, ao uso de tecnologia para a pandemia, né? Ou epidemias. O que a gente fazia mais era olhar a parte molecular. Então, eu vou apresentar aqui os resultados que a gente tem, mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você se lembra de todos os locais que você visitou nas 2 últimas semanas? Tente pensar, até nessa época de pandemia, os mercados que você foi, na farmácia, visitar, sei lá, algum parente mesmo, de máscara, espero, né? É muito difícil você se lembrar exatamente quais são os locais que você visitou, quando você visitou, quanto tempo você ficou, né? Bom, você não se lembra, mas o Google se lembra. Na verdade, tem tudo registrado, e não só o Google, o Facebook, vários outros aplicativos, eles já monitoram onde você anda, onde você esteve. Então, essas informações, se você utiliza um celular, smartphone, isso aí já, com certeza, você já deu permissão para algum aplicativo para registrar a sua localização. E aí, por que essa informação é importante? Por que saber onde você esteve é importante numa pandemia ou numa epidemia, né? Eu acho que vocês, a audiência que está aqui, provavelmente, já deve conhecer a história de John Snow, né? Um dos pais da epidemiologia moderna, que justamente conseguiu descobrir qual era a fonte de cólera em Londres, porque ele começou a mapear os casos e descobriu que tinha justamente um poço aqui que devia ter água contaminada, explicando por que todo mundo dessa região aqui estava com a doença. Bom, se a gente for pensar mais recentemente, 10 anos atrás, em 2011, teve um surto de E. coli patogênica na Alemanha, né? Então, nesse surto, mais de 3 mil pessoas ficaram doentes e mais de 30 pessoas morreram por causa disso. Então, eles foram perguntar, né, onde você andou, o que você fez, por que vocês ficaram doentes. E eles descobriram que, na verdade, o que eles tinham em comum é que eles estiveram em restaurantes e cafés, nos mesmos restaurantes e cafés. E aí, quando você
ia nos restaurantes de café, você viu o que eles tinham em comum. Eles compravam vegetais orgânicos de uma mesma fazenda, que é justamente a fazenda que estava contaminada com essa bactéria. Então, ou seja, isso aqui foi uma investigação padrão de epidemias, onde a pessoa era perguntada o que você fez nos últimos tempos para poder explicar por que você está com essa diarreia, e aí você cruza essa informação para poder chegar nos restaurantes e depois você chega na fazenda. Bom, a tecnologia permite você fazer isso, na verdade, sem ter que interrogar ninguém. Através de aplicativos que você usa, por exemplo, quando você faz um pedido no iFood, por exemplo, aquela informação já fica guardada. Então, a tecnologia já está sendo aplicada à epidemiologia há bastante tempo, né? Então, o que eu quero mostrar para cá é o que aconteceu, né, nesses últimos 20 anos, né? Então, antes dos anos 2000, a epidemiologia era basicamente feita com perguntas, né, com questionários para saber onde é que você andou, quais são os padrões em comum que o epidemiologista pode saber para descobrir a fonte da contaminação, né, ou da transmissão da doença. E aí, a partir do início dos anos 2000, já começaram estudos usando esses Mobile Networks Operators. Por exemplo, você consegue... Um deles é a telefonia celular. Então, a Vivo, por exemplo, tem as antenas, tem as informações que você consegue usar aquelas informações de antenas para poder detectar, por exemplo, a mobilidade das pessoas. E aí, em 2009 para cá, já existem estudos, por exemplo, que distribuíam trackers, GPS para participantes, para justamente olhar o padrão de mobilidade deles, para ver qual é a chance da transmissão acontecer. E aí, o boom realmente aconteceu em 2015, que aí a gente já conseguia usar dados de veículos, né, não só dos voos internacionais e nacionais, mas também sensores de tráfego, transportes. E de 2017 até hoje, os smartphones viraram a tecnologia mais usada para fazer esse tipo de aplicação na epidemiologia, né? Então, se você for olhar o número de artigos publicados que usam dados de localização para mapear, por exemplo, doenças de transmissão de doenças, você vê que de 2019 para 2020, olha o que acontece, justamente por causa da Covid-19. Então, até recentemente, eram relativamente poucas as publicações por ano que usavam esse tipo de tecnologia para a epidemia. E aí, ano passado, por causa da pandemia, houve um boom sobre isso. Bom, só que, obviamente, Covid-19, apesar de ser a doença mais estudada usando diferentes tecnologias aqui, já existem estudos anteriores com dengue, malária, cólera, gripe, HIV, que usavam diferentes tipos de dados aqui, né? E isso aqui faz parte de um review que a gente está escrevendo, justamente mapeando todos os estudos que usam esse tipo de tecnologia. E aí, como é que, então, a tecnologia não só de história de localização pode ajudar a uma investigação de um surto, por exemplo, de uma epidemia ou de uma pandemia, né? Então, se você for ver as etapas que são feitas na investigação de um surto, né, você tem que, para detectar um possível surto, você vai ter que achar os casos, né, desse surto ou dessa epidemia. Aí você vai ter que gerar hipóteses através de entrevistas, né? Olha, se isso aqui é uma doença que é causada por ingestão de alimentos contaminados, uma das hipóteses é que todo mundo comeu nos lugares que tinham comida contaminada. E aí você testa essa hipótese, faz vários testes, você tenta descobrir os possíveis pontos de contaminação, né? Qual é a fonte original do surto, da epidemia. E aí você usa isso para poder fazer o controle. E aí depois você decide se o controle foi bom ou se você tem que continuar esse ciclo até você descobrir e prevenir que o surto se espalhe ainda mais, né? Bom, só de você ler cada um desses itens aqui, vocês conseguem pensar em algum tipo de aplicativo que vocês usam que poderiam ser úteis, por exemplo, para ajudar nessas diferentes etapas de uma investigação de uma epidemia. E, de fato, existem. Então, se você for pensar, a gente pede comida através de aplicativo, a gente se comunica através de aplicativo, até a gente pode se encontrar amorosamente com possíveis parceiros usando aplicativos, né? Então, você consegue pensar em aplicativos que a gente já fornece esse tipo de informação, que poderiam ser úteis, por exemplo, nessas etapas de investigação. Durante a pandemia, deu para ver que
sem as tecnologias, você não conseguia fazer muitas dessas coisas aqui. Então, você não só a tecnologia que faz o sequenciamento, que depois a tecnologia que permite você analisar filogeneticamente para saber se a cepa é uma cepa nova, como houve a transmissão, até a visualização de contatos, os mapas, fazer análises rápidas de curvas epidemiológicas. Então, a tecnologia já atua bastante nas epidemias. E aí, como é que ela foi usada nessa pandemia aqui especificamente, né? Então, eu vou mostrar só pouquíssimos exemplos, porque eu queria mais falar sobre a parte ética e da privacidade, que, na verdade, é mais a discussão do que realmente o que eu vou apresentar aqui, porque eu não tenho a formação disso, né, de ética, de tudo mais. Então, o que eu posso falar é mais da parte tecnológica, como é que a gente usa os dados para poder investigar isso. Então, na Coreia do Sul, por exemplo, o próprio governo adotou bastante a tecnologia justamente para integrar as informações dos casos confirmados com dados, por exemplo, de uso de cartões, uso de dados de localização, e tudo isso passou por aprovações, né, de comitês de éticas, e o que eles podiam fazer com isso era mapear os pontos onde provavelmente eram os hotspots de transmissões e os contatos. Já em Singapura existiam, por exemplo, iniciativas como a Trace Together, que a história era mais ou menos assim, né? Maria e José, obviamente, esses não seriam nomes de pessoas de Singapura, mas só para vocês entenderem. Maria e José, imagina que eles ficaram num ponto de ônibus ou estiveram próximos por 10 minutos. Nesse período, o celular deles, através de Bluetooth ou tecnologias de proximidade, conversam entre si, né? Trocam as informações de identidade para poder registrar que esse celular ficou perto desse. Aí, depois de alguns dias, José testa positivo para SARS-CoV-2, né? Então ele tem Covid-19, e aí isso já está integrado já no próprio sistema, que avisa, que procura por todos os celulares que estiveram próximos desse celular do José, inclusive da Maria. Então a Maria vai receber a informação de que ela pode ter sido exposta, então vai fazer o teste, fica isolada. Então já no próprio celular ela já recebe essas informações, que ela pode ter sido exposta e o que ela tem que fazer a partir desse momento. E no Brasil também existem várias tecnologias para isso. Então, Dados do Bem, por exemplo, foi uma iniciativa fantástica que permitia, por exemplo, a pessoa baixava, então mais de 1 milhão de pessoas já baixaram esse aplicativo, que a pessoa baixa o aplicativo, relata os próprios sintomas, uma fração delas vão ser recrutadas para fazer o teste diagnóstico, e se der positivo, elas podem avisar, relatar 5 possíveis contatos que ela pode ter transmitido, e eles vão receber esse mesmo tipo de recomendação, talvez ser testados. Então, eles tiveram uma quantidade muito boa de dados nessa pandemia. E aí, como é que a gente entra nessa história, né? Como é que o laboratório, o nosso laboratório que fica nesse prédio do Inova USP, começou a brincar com isso? Bom, na verdade, como a gente já trabalhava com várias doenças infecciosas em diversas áreas diferentes da tecnologia, então a maioria dos nossos estudos, como eu falei no início, eram coisas moleculares. Então todos esses trabalhos, esses 26 trabalhos, a maioria tá tentando entender a parte molecular da doença, né? Mas a gente tem alguns trabalhos que mostram desenvolvimento de testes diagnósticos, ferramentas computacionais, uso de dados de mobilidade para epidemiologia. E aí o que a gente se especializou foi obter as quantidades de dados muito grandes que vêm de dados de mobilidade, de redes sociais, de literatura, epidemiológicos, clínicos, imunológicos, moleculares, imagens, sequenciamento e dados de financeiros, para ver se a gente consegue entender melhor como a doença se transmite, por que algumas pessoas têm mais chance de desenvolver a versão mais severa da doença. Então a gente obteve vários desses dados aqui e fez perguntas com esses dados, né? Então eu quero mostrar para vocês alguns dos projetos que estão relacionados, obviamente, com dados de mobilidade. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi usar dados de mobilidade, usar dados epidemiológicos e usar dados de sequenciamentos para ver se a gente pode cruzar, integrar esses tipos de dados para motivos epidemiológicos, né? Para entender, por exemplo, a transmissão da doença. Porém, o nosso laboratório entrou nessa muito antes da pandemia. Em 2017, a gente recebeu uma verba da Bill e Melinda Gates Foundation, que era para estudar a malária, a transmissão da malária. Então, nesse projeto que ele foi dado para a gente desenvolveu esse aplicativo chamado CIPOS,
Sickness Positioning System, que foi iniciado pelo Lucas e agora está sendo tocado pelo Divan. Então, o que esse CIPOS fazia? Qual era a ideia dessa plataforma, né? Então, isso foi inspirado porque quando eu conversava com meus amigos que trabalhavam com doenças infecciosas, né? Por exemplo, malária, quando você chega um paciente com malária num hospital ou num centro de diagnóstico, existe uma notificação que tem que ser feita por alguém do hospital, né? Então, a pessoa pergunta para o paciente, onde você esteve há 14 dias atrás, né? E ela vai fazendo isso para centenas de pessoas que chegam com a doença, e essa informação vai para o Ministério da Saúde, que vai usar para determinar onde estão os hotspots de transmissão, né? Só que vocês concordam que é muito difícil você lembrar onde você esteve há 14 dias atrás? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz logo no primeiro slide. E aí, por quê? Quase ninguém lembra onde você andou 14 dias antes ou 7 dias antes, dependendo da doença, né? A acurácia dessa informação ela é baixa e, então, torna mais difícil você criar políticas de erradicações efetivas. E aí isso me lembrou, na verdade, que existem mais smartphones, mais celulares agora do que brasileiros. Então, a gente realmente já tem quase uma cobertura total de pessoas com smartphones e quase todos eles estão equipados com GPS, né? Então, quando você vai pedir uma comida, quando você vai fazer uma compra e quer que chegue na sua casa, você usa o seu smartphone e o GPS que está equipado nisso. Então, por que a gente não usa a histórica de localização do Google para descobrir onde eles andaram? Então, isso aqui é para mostrar que 5 anos atrás você consegue resgatar um dado de alguém que está andando. Então, esse aqui é o dado do celular do Lucas, mostrando que ele foi em 2016, no dia 14 de junho, saiu lá da casa dele na Zona Norte, veio aqui para esse ponto, aí depois entrou na Universidade de São Paulo, e esse aqui era o laboratório da Universidade de São Paulo. Esse aqui era o trajeto do circular. Então, se você der um zoom aqui, você sabe exatamente onde ele estava, sentado no meu laboratório. Esse aqui é o bandejão lá da Química, então você consegue ver exatamente onde ele andou. E aí, qual que era a ideia? Então, bom, isso em 2017. Por que a gente não substitui aquele inquérito que é feito via questionário pelo histórico de localização do Google? Então, a gente pega aquela informação, manda para os nossos servidores, a gente faz uma análise e entrega quais são os possíveis locais de transmissão, de hotspots de transmissão da doença, da malária, por exemplo. E aí, talvez, por justamente essa informação ser mais acurada, mais precisa, a gente consiga melhorar as políticas de erradicação das doenças. Então, se você for imaginar uma cidade pequena, por exemplo, como Guapimirim, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente imaginou que uma pessoa, por exemplo, quando ela foi exposta, né, ao mosquito, ela percorreu esses locais aqui. Aí, depois, um segundo paciente, ele passou por esses locais aqui, no período que ele foi picado. E esse aqui foi um terceiro paciente que passou nesse local aqui. Esse aqui foi um quarto paciente que passou nesse local aqui. Vocês conseguem ver um local, ou 2 locais, ou 3 locais que a maioria dessas pessoas passaram? Então foi mais ou menos aqui e aqui, né? E aí o que você pode fazer depois? Depois você pode integrar isso com outros tipos de informações. Por exemplo, você pode descobrir que esse local aqui foi quando teve um show de pagode nesse dia que todo mundo foi. Só que nesse local aqui não tinha razão para as pessoas virem para cá, mas 3 das 4 pessoas passaram por aqui. Então, talvez esse seja um ponto de proliferação do mosquito e explica por que isso pode ser um novo sítio de transmissão da doença. Então, a gente criou esse site que você permite que qualquer um possa doar esses dados de localização para a gente. Então, se vocês entrarem nesse endereço, vocês conseguem doar esses dados voluntariamente e aceitando um comitê, um TCLE. Então, tudo isso passou já por comitê de ética, já está aprovado, e a pessoa assina um termo de consentimento que permite você desistir do estudo e sair e ser deletado dos servidores a hora que você quiser. Então, a pessoa chega no hospital, ela fala com um colaborador nosso, por exemplo, o colaborador, nesse caso da malária, foi a Sara. Então, a Sara explicava o projeto para o paciente que já estava esperando o exame acabar e perguntava, você quer participar do projeto? E a pessoa falava que era. Aí ela falava assim, então o seu código do paciente é FMT32, por exemplo. E aí esse código é importante porque ele
vai dar esse dado para a gente e ele vai informar lá na plataforma, no site, justamente vai seguir os passos, vai assinar o termo de consentimento e vai enviar os dados para a gente, incluindo o código que a pessoa recebeu. Vocês estão vendo? Nesse caso, a gente não quer saber o nome da pessoa, não quer saber os dados de diagnóstico da pessoa, a gente só quer saber qual é o arquivo de localização da pessoa e um código de identificação, que quem sabe é o colaborador que teve contato com o paciente. Então, esse dado vai para os nossos servidores, então a gente só recebe um dado associado com esse código. Esse aqui é o tipo de dado que a gente recebe, tá vendo? Não tem quase nenhuma informação aqui útil. A maioria, tudo que mostra aqui é o tempo que o dado foi coletado, um valor de latitude, um valor de longitude e a acurácia daquele dado. Então, o que a gente faz com isso? A gente consegue, por exemplo, reproduzir o padrão de mobilidade de alguém. Então, isso aqui é uma pessoa em Manaus, que ela fica parada, ela anda bastante, depois ela fica parada aqui, aí depois ela anda bastante, fica parada aqui, anda bastante, fica parada aqui. Vocês estão entendendo por que o Google sabe exatamente onde você mora e onde você trabalha? Baseado só no padrão de mobilidade, onde você frequenta mais e passa mais tempo, ele já consegue saber exatamente onde são os seus locais que ficam mais tempo. E por que isso é importante, pessoal? Porque se a gente pegasse, por exemplo, todos os dados que a pessoa está se locomovendo, a gente ia ver que o hotspot de transmissão da doença é a avenida principal de Manaus, porque todo mundo passava por essa avenida. Então a gente tinha que fazer, por exemplo, várias filtragens que não existem até hoje métodos para trabalhar com esses dados na epidemiologia, porque a utilidade ainda é nova, mas a gente traçava, por exemplo, a latitude e a longitude aqui em função do tempo, tá vendo? Então, esses pontinhos vermelhos é quando a pessoa estava se locomovendo. Então, a gente usava esse tipo de filtro para poder diminuir um pouco os casos, porque você tinha que assumir que algumas doenças você não pega em movimento, né? A gente assumiu que, por exemplo, para algumas doenças como a malária, por exemplo, você tem que ser picada em algum momento pelo mosquito. E a gente consegue restringir, inclusive, a hora do dia que é relacionada com a hora de circulação e atividade do mosquito, dependendo da doença. E aí, tudo bem. Então, depois que a gente processava esses dados, só aí que a gente precisava da informação de que o código FMT32 tinha sido diagnosticado com malária no dia X. E aí a gente usava essa informação para poder olhar para trás da localização. Então, repare que a gente não monitora prospectivamente a pessoa. A gente não sabe onde que a pessoa vai estar depois que ela doou os dados. A gente só consegue olhar retrospectivamente por onde ela andou. E aí a gente criou uma plataforma de visualização, que é o CIPOS Explorer. Aqui a gente está vendo as localizações do governo que ele acha que são locais de transmissão de malária. Então, você pode definir aqui um critério de threshold para usar. Você pode olhar os pacientes aqui um a um, você pode selecionar vários, você pode escolher a data de localização que você quer olhar, por onde ele passou, ou o número de dias antes do hospital, né? Quantos dias você quer olhar por onde ele passou, né? Então, aqui eu estou escolhendo uma pessoa só, olhando num período só, e aí eu vou ver por onde essa uma pessoa passou nesses poucos dias aqui, né? Então você consegue ver que esses pontinhos amarelos aqui são onde a pessoa andou nesse período. E aí alguns locais já eram locais conhecidos de transmissão de malária. Só que tem alguns locais que são novos, tá vendo? São alguns locais que vários pacientes passaram que o governo ainda não sabia que aquilo podia ser uma região endêmica de malária. E aí, quando você começa a dar um zoom e selecionar quais são os lugares que tem copos d'água, por exemplo, você chega em alguns pontos que podem ser pontos novos de transmissão da doença. E aí foi quando os colaboradores lá de Manaus, por exemplo, mandaram agentes de saúde e coletaram larvas de mosquitos daquela região, mostrando que aquilo podia ser, de fato, um novo hotspot de transmissão da doença da malária, por exemplo. E aí a gente desenvolveu em paralelo um aplicativo que a gente ainda não lançou, porque a gente tem que colocar os dados, né? Mas basicamente o aplicativo seria como se fosse um Waze de doença, né? Então você bota lá, você vê um mapa, você escolhe a doença que você quer ver e você consegue saber se próximo de você existe um hotspot de transmissão da doença. E aí, como é que você pode depois usar isso para investigar ao nível populacional, né?
Então, em 2018, teve um surto de sarampo em Manaus, né? Então, dá para ver que, de repente, um monte de gente foi infectada com a doença. E aí eu não vou mostrar para vocês o trabalho que a gente tinha feito, né, comparando sintomas e tudo mais, mas eu queria mostrar aqui que a gente podia usar os cipos, por exemplo, para alguns desses casos, porque essa doença é uma doença que transmite de pessoa para pessoa, não tem um vetor intermediário entre dois casos, né? Então a gente conseguia ver direitinho homens, mulheres, crianças, bebês, por exemplo, eram locais onde a gente obviamente usava o celular do pai ou da mãe, né, para poder descobrir onde que a pessoa andou, e aí você consegue talvez descobrir as regiões onde também podem surgir novos casos, baseado nesse tipo de informação. Para a gente poder publicar esse tipo de dado, obviamente você não pode mostrar precisamente cada ponto, porque se você faz isso, você consegue identificar quem é a pessoa, onde que a pessoa mora, então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de mostrar, por exemplo, um ponto, que a gente tem que colocar um círculo muito grande que tem um raio de vários centenas de metros. Além disso, a gente também randomiza o ponto. Então, se a gente quer mostrar algum ponto específico, a gente coloca aquele ponto, na verdade, que tem uma coordenada XY da latitude e da longitude aqui, a gente atribui um valor aleatório num raio de, por exemplo, de 200 metros para aquele ponto. Então, a gente mostra pontos que são aleatórios dentro de um certo raio. Obviamente, quando a gente está falando de Manaus ou regiões periféricas de Manaus que não são tão densas, ou seja, é muito fácil você, no raio de 200 metros, descobrir onde é a casa da pessoa, então a gente tem que colocar um raio maior ainda para justamente proteger a privacidade da pessoa. E aí, como é que você pode aplicar esse tipo de tecnologia para outras doenças, né? Então, a gente aplicou isso, por exemplo, para a tuberculose. Na tuberculose, obviamente, você não quer descobrir onde que a pessoa foi infectada, porque isso pode ter sido meses atrás, né? Então, Então, isso aqui foi um trabalho feito com o Reports, com um consórcio internacional. Então, o que você tenta fazer nesse caso é o contact tracing. Você quer tentar descobrir que aquela pessoa que chegou com tuberculose ativa, multiresistente, por exemplo, quem são os contatos próximos dela? Quem mais ela pode ter transmitido, né? Então, você pergunta para a pessoa quais são os seus contatos próximos, quanto tempo você passa com eles, e você concorda que é difícil você lembrar quanto tempo exato você passa com sua namorada, com a sua mãe, né? Então, esse tipo de informação cai naquele mesmo problema de lembrar onde você esteve por 14 dias, ou 14 dias atrás. Então, só que se você usar o celular das duas pessoas, do contato e do paciente, você consegue cruzar o histórico de localização das pessoas e descobrir onde que eles ficaram mais tempo. Então, por exemplo, isso aqui eu sei que vai assustar muita gente, mas não tem nenhum julgamento por trás, e a gente também não sabe quem são as pessoas, o nome das pessoas, mas a gente sabe que elas estiveram juntas em várias noites, dormiram juntos, quanto tempo elas passaram juntos em cada uma dessas noites, e um ponto aqui eles ficaram próximos em outra região. Depois que você consegue quantificar a exposição da pessoa, você pode, as pessoas desse consórcio podem ir lá e testar para ver se de alguma forma esse tempo de exposição foi capaz de contaminar ou de transmitir a tuberculose para ela, né? Então eles fazem testes específicos para isso. Para chikungunya, a gente está começando agora, na verdade, mas a ideia é um pouco diferente, né? A ideia é aquela que eu mostrei para vocês, que a gente consegue dizer exatamente o quanto que a pessoa anda por aí, né? Então a gente sabe também onde a pessoa mora, onde a pessoa trabalha. Então a pergunta, nesse caso, foi: chikungunya frequentemente causa artrite, né? Ou inflamações nas juntas, ou dores nas juntas. E isso, obviamente, faz com que a pessoa não consiga se locomover da mesma forma. E não só para chikungunya, né? Quando a gente está doente, com febre, dores no corpo, a gente não vai andar no mesmo ritmo que a gente anda, né? Então, será que a gente consegue determinar, através do padrão de mobilidade da pessoa, quando que os sintomas começaram? Isso é importante para o médico, porque a doença, se você vai olhar, por exemplo, dados laboratoriais, ou dados imunológicos, ou dados moleculares, muda muito se você está falando do primeiro dia de sintomas ou se você está falando do 8º dia de sintomas. Então, saber exatamente quando os sintomas começaram pode ser uma informação importante para o médico, por exemplo.
E aí o que a gente fez foi pegar casos de chikungunya, então você consegue medir o quanto que a pessoa está andando de bicicleta ou andando a pé, no período antes da exposição, no período que ela foi exposta ao mosquito, né, porque a gente sabe quando que começou os sintomas, e quando que ela foi testada, na verdade. E aí esse aqui é o período sintomático, tá vendo? Como a gente vê nitidamente quando esse padrão muda, e depois ele volta a quase períodos normais. Então isso também pode ser um jeito novo de usar esse tipo de dados. E aí, sabendo tudo isso, quando surgiu a Covid-19, a gente pensou, vamos usar para a Covid-19, né? Então a gente fez colaborações com diversos pesquisadores que tinham acesso aos pacientes e a gente podia coletar esses dados através deles, né? Então a Ana Levin, por exemplo, da Faculdade de Medicina da USP, o Júlio Croder. Então, o que acontece com essa doença? Então, quando você é infectado pelo SARS-CoV-2, demora lá uma mediana de alguns dias, 5 dias, para você começar a desenvolver os sintomas. Em algum momento você decide fazer o teste e descobre que está positivo. E aí você fala, putz, então não vou mais andar por aí. Só que o problema dessa doença é que até antes de você começar a desenvolver os sintomas, você já estava transmitindo. Então, será que a gente consegue olhar para os dados de localização de alguém e ver por onde ela andou nesse período que ela já estava transmitindo? Será que essa informação pode ser importante para a gente entender por que a doença se espalha de forma tão rápida? Então, isso aqui são alguns pacientes, a gente pegou algumas dezenas deles, então isso aqui é um paciente só de São Paulo, positivo, que dava para ver que ele andava de metrô, porque essas aqui são as estações de metrô de São Paulo. Então, você vê que quando os dias vão passando, esses aqui são os locais que a pessoa anda mais, isso aqui é uma outra pessoa, tá vendo? Que ela faz outro trajeto. Isso aqui é uma outra pessoa. Então imaginem quantas pessoas podem pegar a doença justamente nesse trajeto, se você pegou o mesmo vagão de trem ou ônibus. Então é realmente bastante assustador. Bom, quando eu estava mostrando esse dado, essa nossa plataforma para o André, que ele era CEO, acho que ele ainda é, mas a empresa foi comprada, da Inloco. A Inloco é uma empresa que tinha mais de 60 milhões de celulares no banco de dados deles. Eles registravam mais de 1,8 bilhões de visitas mensalmente, 16 terabytes de dados todo dia. Então, eles tinham muitos dados de localização. E aí, obviamente, quando a gente conversou, eu falei, nossa, vamos usar isso para a Covid-19. E aí, a gente trabalhou junto, então, o pessoal da Inloco ajudou a gente a mandar esse manuscrito para a publicação no dia 26 de março, que era um mês depois do primeiro paciente de Covid-19. Então, a gente realmente correu para poder entender ou testar se a gente podia usar os dados de mobilidade do celular das pessoas para poder ver o quanto que as pessoas realmente estavam se isolando, né? Então, isso aqui são os bairros de São Paulo e o quanto que as pessoas estavam se isolando em cada um dos bairros ao longo dos tempos. Então, dá para ver, primeiro, que esse isolamento não era homogêneo, né, na cidade toda. Isso aqui é a mesma informação, só que aqui você está vendo os dias nas colunas e cada linha desse aqui é um bairro diferente de São Paulo. Então, dá para ver, por exemplo, a gente normalizou para que o fim de semana não ficasse tudo azul, né, que é quando as pessoas se isolam mais, ficam mais em casa, né? Então, a gente via que durante o carnaval existia menos dados, né, como se as pessoas ficassem mais em casa em relação à segunda, terça e quarta de dias normais. E aí tem esses 2 dias aqui, ó, tá vendo que era uma segunda e terça, no começo do ano passado, que estava totalmente azul. Aí nessa hora eu falei, nossa, tem alguma coisa errada com a análise, não é possível que uma segunda e terça qualquer, em fevereiro, todo mundo deixou de sair de casa. Aí eu fui na mão procurando notícias de jornal, porque eu já nem lembrava disso. E aí eu vi, né, as notícias que foi justamente uma segunda e terça, que vocês devem lembrar, que choveu tanto em São Paulo que a cidade inteira ficou alagada a ponto de decretar um feriado. Então, isso me deixou feliz de ver que realmente esse tipo de dado é poderoso em detectar isso, porque você consegue ver que as pessoas não conseguiam sair de casa nessa região. Nessas regiões eles até saíam. E isso aqui é quando começou as políticas de distanciamento social, que dava para ver que realmente as pessoas pararam de sair de casa, né, ou diminuíram. Porém, isso não foi uniforme e elas não pararam totalmente, né? Então, isso aqui são os dados de visitas para
para as universidades das 10 maiores capitais brasileiras. Então, de fato, quando começou a pandemia mesmo, a política de isolamento, de distanciamento social, as pessoas simplesmente pararam de frequentar, visitar, né, as universidades. Então dá para ver que realmente elas não visitaram. E ó, eu parei esse gráfico que parou em abril, mas isso aqui acho que até recentemente ainda estava sendo coletado. E esse padrão você consegue ver ainda para escolas, academias, museus, livrarias, todos eles seguiam esse padrão aqui. Se a gente olhasse postos de gasolina, de fato, depois de 14 de março, as pessoas pararam de visitar postos de gasolina, mas depois esses níveis voltaram aos níveis normais, tá vendo? Então as pessoas... E isso era um padrão que a gente via também, por exemplo, para oficinas mecânicas e lava rápido. Então dava para saber que as pessoas, de fato, estavam saindo de carro. Não estavam saindo de carro para ir para a universidade, que era o que a gente conseguia ver, mas a gente sabia que elas estavam saindo de carro. Estavam saindo de carro para ir para onde? Bom, 2 lugares que eles estavam indo eram para farmácia e supermercado. Dá para ver que eles pararam, todo mundo parou de ir para esses lugares, mas depois voltou aos níveis normais, tá vendo? E até mais do que a pandemia. E aí você fala, pô, mas quem que vai deixar de ir justamente para lugares que são essenciais, como farmácias e supermercados? Só que se você for olhar agora padarias e salão de beleza, olha o que aconteceu. As pessoas pararam de ir para padaria e salão de beleza e depois voltaram a frequentar nos mesmos níveis e até níveis maiores do que antes. Se você for olhar Salvador, por exemplo, as pessoas foram mais para padarias e mais para salão de beleza do que antes da pandemia. Tá vendo? Então isso mostra que tudo aquilo que no jornal que a gente estava lendo sobre o isolamento de Salvador é 50%, o isolamento de Manaus é 30%. Isso era uma aproximação muito fraca de onde realmente estava acontecendo as transmissões, porque você consegue ver numa média que as pessoas estão deixando de ir para alguns lugares, mas eles se concentram em alguns lugares, poucos lugares, que provavelmente devem ser lugares onde a transmissão acontecia bastante, né? Então, isso era uma outra característica da epidemia e que torna difícil você usar esse tipo de tecnologia para olhar a população inteira. Então, você tem que olhar, por exemplo, ter mais detalhes para poder fazer alguma intervenção, algum tipo de política. Além disso, tem a parte tecnológica, né? Então, se você usa uma tecnologia que detecta triangulação de antenas, é diferente se você usar GPS, que é diferente se você usar, por exemplo, o Wi-Fi, que era o caso da Inloco. Então, se você vem no meu prédio, que tem 4 blocos, centenas de pessoas morando aqui, se você vai olhar por cima, por GPS ou por triangulação, parece que está todo mundo no mesmo lugar. Então, obviamente, parece que todo mundo vai se contaminar. Só que se você for olhar, por exemplo, por Wi-Fi, você vai ver que todas essas pessoas estão agrupadas em Wi-Fi diferentes. Então, mesmo que você tenha todos estão... a latitude e a longitude seja a mesma, espacialmente elas ainda estão diferentes porque elas estão em andares diferentes. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e a gente está aprendendo ainda como é que se faz para usar isso para entender a transmissão das doenças. Então, a gente submeteu alguns trabalhos, né, com os colaboradores, especialmente Júlio Croda, que tentava usar essa informação de mobilidade para estudar a taxa de transmissão das doenças. E a gente participou também desse artigo do Nuno Faria de Oxford e da Esther Sabina na Science, onde eles sequenciaram mais de 400 genomas, né? Então, eles conseguiam, comparando as sequências dos vírus, eles conseguiam determinar a possível relação entre eles, né? Então, dava para ver claramente que na primeira fase da epidemia, os vírus vieram de fora do Brasil, pelas sequências que eram parecidas com as sequências da Europa, dos Estados Unidos. E aí, depois de um certo tempo, houve a segunda fase, onde a transmissão acontecia localmente. E aí você consegue cruzar isso com os dados de mobilidade, para justamente entender por que essas ondas agora mudaram, por que antes era tudo importado e depois começa a se espalhar. E aí um outro projeto que a gente participou também era sobre reportar esses dados epidemiológicos, né? Então, todo mundo aqui já está acostumado a ver um boletim epidemiológico que mostra uma curva como essa, né? Esse aqui é o número de casos de cada estado ao longo do tempo. Então, ou uma tabela como essa, né? Que mostra lá cada um dos estados, você vê lá o número de casos. Então, a gente pensou, por que a gente não faz uma ferramenta que seja capaz de visualizar,
de forma animada, uma animação dos casos, né? Então a gente criou essa ferramenta chamada Outbreak, que vocês podem acessar no site. E isso foi inspirado, na verdade, quando todo mundo já tinha visto esse tipo de dashboard aqui, como a de John Hopkins, por exemplo. Só que se você quer fazer um dashboard como esse, você tem um dado que é seu e você quer fazer um mapa desse, interativo, você tem que gastar um dinheiro grande para poder comprar esse software que faz isso, ou você tem que entender bastante computação para poder desenvolver o seu próprio aplicativo. E aí o que a gente fez? A gente criou essa ferramenta chamada Outbreak, que está nesse site aqui, que permite você digitar lá o título que você quiser, depois você bota uma descrição que você quiser, aí você pega um arquivo que tem as latitudes, as longitudes, o número de casos em cada um dos dias, e aí você pode alterar a cor, pode alterar o tamanho. Então esse tipo de dado você pode baixar da WHO, por exemplo, do próprio John Hopkins, ou você pode ser um gestor que tem essas informações. E aí ela abre um calendário desse, você escolhe o dia que você quer fazer a animação, você aperta play e você consegue ver os casos acontecendo. Você colocou, saindo lá da China. Isso aqui é o número de casos por dia, isso aqui é o número de casos acumulados. Então, indo para a Europa e depois para os Estados Unidos e o resto do mundo, tá vendo? Então, nessa animação aqui, só, entre aspas, tinham 10 milhões de casos de Covid-19. Só que se você vai olhar, Brasil, Rússia, Índia, é uma bolona no meio do país. Por quê? Porque o dado que a gente obteve lá de graça era um dado que não tinha as regiões do país, né? Então a gente fez uma colaboração com o pessoal do IPE e do CAD, né? O Rafael Pereira deu para a gente, por exemplo, os dados de CEP das pessoas das primeiras pessoas que tinham Covid, né? Então, na verdade, muitas delas não estavam confirmadas com Covid. Isso aqui é a Universidade de São Paulo. Esse pontinho azul quer dizer que é uma doença é um SRAG, né? Que é uma síndrome respiratória aguda grave, que basicamente é um Covid que não estava confirmado. E o pontinho vermelho a gente pintou de vermelho, que era um Covid confirmado. E aí o que acontece? Em fevereiro de 2020, os casos acontecendo na cidade de São Paulo e depois saindo e indo para o interior. Então, realmente é assustador. Mas com esse tipo de informação, o gestor consegue olhar e exatamente tentar entender como é que a doença está evoluindo de uma forma bem rápida e fácil, que é só arrastar o arquivo para o software. E você consegue mudar a velocidade se você quiser, você consegue, obviamente, dar pause e dar zoom. Bom, a gente pode e está fazendo também usando outro tipo de dados que também mexe com a privacidade da gente, né? Que são dados de redes sociais e do Google, por exemplo. Então, esse aqui é o projeto do Vitor, de epidemiologia digital. Bom, isso aqui é uma figura mostrando o Twitter de pessoas que tuitaram todos pelas vacinas ou tuitaram Bolsonaro tem razão. Então, dá para ver que, por exemplo, que os seguidores, né, as pessoas que usam esse hashtag aqui, eles parecem que estão mais juntos um do outro, porque um retuita o tweet do outro muito mais do que essas pessoas aqui, são as pessoas que tuitaram que todos pelas vacinas. Então, você consegue usar o post da pessoa, a localização daquele post, o dia que aquele post foi feito, e, obviamente, você consegue cruzar isso com dados epidemiológicos, até para ver se você consegue achar algum padrão entre as pessoas que postam certas coisas, ou de onde está sendo postado, para monitorar as infecções. E aí eu pergunto para vocês se vocês lembram o que vocês quiseram aprender quando a pandemia começou. Bom, agora você vai estar sendo forçado a ficar home office, fazer as aulas online. O que você quis aprender, né? Eu quis aprender o ukulele, por exemplo. Tocar o ukulele, falhei miseravelmente, mas o que deu para ver, pessoal, é que a gente consegue obter essa informação do que as pessoas procuram no Google. E a gente conseguia ver exatamente que as pessoas queriam aprender coreano, queriam aprender outras línguas, queriam aprender violão, aprender a fazer pão caseiro. E aí a gente começou a usar esse tipo de informação de buscas no Google para ver se a gente conseguia, inclusive, comparar com dados epidemiológicos. Então, isso aqui é para mostrar pessoas que procuraram pelo termo coronavírus e quem procurou por termo Covid. O termo mais longo, complexo, coronavírus, realmente foi bastante pesquisado no início, mas depois as pessoas já não tinham mais paciência para digitar tudo isso e nem precisavam, porque eles digitavam só Covid, não botavam nem Covid-19, Covid, e mostrava o interesse. E aí a gente usou esse tipo de ferramenta para poder quantificar os medos das pessoas, as dúvidas, as curiosidades que elas tinham, quantas delas procuravam por tratamento, prevenção, ou procuravam informações gerais, né?
A gente separou os tipos de termos aqui, por exemplo, Covid-19 era o termo que a gente chamou de simples, e o complexo era novo coronavírus, ou coronavírus, Covid-19, e a gente pegou tudo quanto era outro termo relacionado com a doença, inclusive ivermectina, azitromicina, tudo quanto é busca, vacinas, e fez essa análise de tendências de buscas do Google. A gente selecionou alguns que a gente considerava que era ou negacionismo ou pseudociência, né? E isso a gente sabe porque a gente consegue ver, por exemplo, associações entre a busca e algumas notícias de jornais ou algumas pessoas falando sobre algum desses temas e o pico daquela procura. Então, isso aqui é um caso mostrando a busca, por exemplo, dos termos complexos. Então, foi logo no início da pandemia e não correlaciona com o número de casos que está aqui em vermelho. Porém, se você vai olhar a procura pelos termos mais simples, que é essa linha verde aqui, você está vendo que ela correlaciona. Quando ela aumenta aqui, alguns dias depois aumenta o número de casos. Quando ela diminui, alguns dias depois diminui o número de casos. E aí, tá vendo nesse ponto aqui, ó, ela aumenta e imediatamente, alguns dias depois, o número de casos aumenta também. Isso aqui em São Paulo. Se você fizer... Aí você pode tentar usar técnicas matemáticas para descobrir onde estão as ondas de casos, né? Onde está a primeira onda, onde está a segunda, onde está a terceira. Isso aqui, por exemplo, é o Rio Grande do Sul, mostrando de novo a linha verde, que é quanto que as pessoas procuram por Covid, e aqui o número de casos do Rio Grande do Sul. Vocês estão vendo aqui, de novo, a primeira onda, entre aspas, a linha verde está vários dias antes do próprio número de casos. Então, como se você conseguisse prever quando que o número de casos vai começar a aumentar. Só que na segunda onda, ou nessa terceira onda aqui, está vendo que a busca fica muito próxima do número de casos aumentando. Mesma coisa aqui para o Amazonas. O número de casos aumenta, o número de casos de procuras aumenta, o número de casos aumenta depois. Depois ele fica mais concatenado. Bom, pode ser que as pessoas agora já sabem melhor sobre a doença, então elas só procuram quando realmente estão com sintomas. Pode ser que os testes diagnósticos melhoraram, então agora você consegue testar mais gente. Esse aqui é o Rio de Janeiro, então a gente fez isso para todos os estados brasileiros, fez para todos os estados da Índia, todos os estados da Austrália, todos os estados dos Estados Unidos e todos os estados da Inglaterra. E todos eles seguem esse mesmo tipo de padrão. Então você consegue justamente usar a busca no Google para poder predizer o número de casos. E como é que a primeira onda difere da segunda onda em termos de casos, né? Então a gente usou métodos matemáticos que detectam onde estão as ondas, e aí a gente separa automaticamente a primeira e a segunda onda de acordo com esse critério matemático. Não é uma pessoa que fala assim, isso aqui eu acho que é uma onda, isso aqui eu acho que é outra onda. E aí a gente consegue olhar, por exemplo, a distância da busca com o número de casos. E aí consegue confirmar que, de fato, para a primeira onda você consegue predizer com mais distância. Então, isso aqui era em São Paulo, isso aqui é no Rio Grande do Sul, isso aqui é no Amazonas. E a gente consegue depois usar um outro tipo de análise, que é chamado de causalidade de Granger, que tenta inferir uma causalidade. Obviamente, não é que a busca pelo Google causou o número de casos aumentar, mas você consegue usar o mesmo tipo de princípio para ter um p-value associado a isso, né? Então, dá para ver que, de fato, logo nos primeiros dias, você tem uma queda da significância. Então, essa aqui é a significância usando o termo simples. Então, ela é próxima de zero, é muito significativa, enquanto você usa aquele termo complexo lá, ela não consegue predizer nada, tá vendo? E aí, para concluir, pessoal, a gente tem, na verdade, a necessidade de fazer o contact tracing para justamente poder promover um lockdown de uma forma que também não pare a economia, não torne você depressivo, porque você não consegue ver ninguém, né? Aí a questão é que já existe tecnologia para fazer esse contact tracing. Já existem muitos aplicativos, muitos dados disponíveis para você poder fazer contact tracing. A questão é quais que você tem que usar. Já tem tantos que você nem sabe como você pode ajudar, né? E aí depois vem a parte de você pega essas informações, esses dados aqui e faz modelos epidemiológicos. Aí a questão é, mas quantas pessoas precisam usar um determinado aplicativo para que eu tenha dados suficientes para poder criar um modelo epidemiológico a partir disso? Então, isso é uma dúvida em aberto ainda. E aí, depois disso, quais são os parâmetros, as variáveis, o que você tem que assumir para poder fazer esses modelos funcionarem, para você poder guiar as autoridades e o público a fazer um lockdown, né? Então, sabendo
imaginando que você tem esse modelo, como é que você comunica para o público ou para as autoridades, ou faz um alerta para isso, e aí depois como é que eles usam isso para promover um lockdown ou uma política de isolamento, né? Como é que você faz com que as pessoas realmente fiquem protegidas? E aí, obviamente, o balanço entre permitir com que abra comércio e tudo mais, e aí qual é a estratégia que você vai usar a partir disso. Então, os dados também podem ser usados diretamente pelas autoridades, né? Mas a questão é que tem tantos dados, tantos aplicativos, que parece que as soluções tecnológicas que já existem são mais uma distração do que uma ajuda, porque você fala, pô, mas o que eu baixo? Como é que eu faço isso? Como é que eu convenço alguém, por exemplo, a dar esses dados de forma voluntária e dar esses dados em grande quantidade, né? Então a pessoa já está lá doente, já está triste, deprimida, por que eu vou simplesmente doar essas informações, né? Então a maioria dos países que conseguiram usar isso foi uma coisa mais automática, mais forçada, no sentido de que, olha, você já fez o teste, para você poder fazer o teste, você tem que estar nesse aplicativo, nesse sistema, né? Enquanto que se a gente se apoiar, né, no dado voluntário, fica muito mais difícil você conseguir ter uma quantidade de dados suficiente para alguma coisa. E a sugestão que eu dou, né, que eu tentei dar para o André na época, é que eu acho que o contact tracing, quando a epidemia já está estabelecida, quando já tem todo mundo já sendo infectado, já está tarde demais. Então, talvez você, sabendo que já está tarde demais, a gente tem que focar na prevenção do contato, né? Então, uma das soluções tecnológicas que eu acho que seria fantástico, que eu não tentei implementar nem nada, mas seria, por exemplo, você ter um aplicativo que é o que o Google já faz, né? Então, só que você poderia fazer isso, melhorar essa informação. Então, por exemplo, imagina que eu quero ir para um correio aqui perto de casa. Aí eu posso clicar nesse correio aqui, ele pode me mostrar o quão cheio está esse correio. Então ele pode falar assim, olha, já está 82% cheio, se eu sei o tamanho daquele correio, o número de pessoas que estão lá, eu posso até te indicar qual a melhor hora que você tem que ir. O Google já faz isso nos horários de funcionamento, né, o quanto está cheio, mas ele não te diz exatamente se realmente está cheio a ponto de você poder ficar numa distância boa. Então essa aqui é apenas uma ideia de mais uma tecnologia que poderia ser usada e que, obviamente, vai lidar com a parte da privacidade, da segurança. Então, pessoal, desculpa não ter falado da parte ética, porque essa é a parte que eu queria discutir com vocês, na verdade. É muito fácil a gente doar essas informações de forma livre, espontânea, né? Quando a gente quer baixar um aplicativo de joguinho ou quer comprar uma coisa da Magazine Luiza ou um iFood, a gente baixa lá e permite que essas empresas peguem esses dados. Então, não só essas empresas que usam necessariamente os dados de localização, você já doa esses dados para várias outras empresas que não tem nada a ver com a localização. E você simplesmente aperta OK porque é pelo conforto, né? E a questão por que quando a gente vai pensar nisso, para doar isso para uma epidemia, de uma forma que tem um comitê de ética envolvido, tem uma utilidade disso que vai ajudar a prevenir, e você vê que o pesquisador se deu cuidado de não pegar dados pessoais justamente para poder proteger a privacidade, a gente não consegue tocar o projeto, né? Porque justamente não é o mesmo apelo que você tem na facilidade ou na preguiça de ler todas aquelas linhazinhas, você só aceita para poder baixar logo o aplicativo. Então essas são algumas questões que a gente lida lá, né? Então esse aqui é o time do nosso laboratório, e quem mais trabalhou nisso é o Divan, atualmente, e o Vitor. O Divan está aqui, ó, esse jogador aqui. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Espero que não tenha passado o tempo. Helder, enfim, somos nós quem agradecemos. Foi uma exposição riquíssima, né? Falei demais, né, Ederson? A minha quantidade de informação, né? Enfim, coisas fantásticas do trabalho que você tem desenvolvido, que a sua equipe tem desenvolvido, e a partir daí também a quantidade de questionamentos, não só em termos do que vocês estão fazendo, mas também dos questionamentos que a partir daí, e aí numa outra seara, né, a ESCA, por exemplo, que podem vir, é enorme. Então agradeço pelas informações que você nos trouxe. Eu teria questões a respeito delas, e certamente temos também muitas questões a respeito do impacto social e aí em várias direções de todas essas novas ferramentas.
Eu Alguma aí? poderia começar a fazer algumas perguntas. Eu realmente gostei bastante de ver tantos projetos e tantas coisas que se abriram, né, com os dados e a possibilidade, né, de fortificar esse lado da epidemiologia e da situação de um país e de uma nação e global também. E com certeza eu vi várias possibilidades epidemiológicas dentro do projeto de vocês. E é óbvio que também a gente vê várias questões, né, que se colocam não só com o tracking do Covid, mas o que você apresentou, é o tracking dos dados em geral, né? Como você falou, a gente às vezes dá permissão para várias coisas no site e tem uma resistência com os dados epidemiológicos. Mas eles têm uma diferença, né? Quando você está no seu escritório e vai dando o positivo para o joguinho, né? Você está dando positivo para aquela empresa, você sabe que aquela empresa, não sei, vai usar seus dados, vai vender, você sabe tudo isso, mas você dá. Quando é questão epidemiológica, ela está ligada, não sei, a gente sempre faz o paralelo com as nações, por exemplo, que já começaram a usar e de maneira né, compulsória, China, Taiwan, a Índia, né? A Índia, apesar, quer dizer, são exemplos diferentes, né? Você tem países democráticos, como a Índia, que permite o uso compulsório desses trackings, né? E na China, né, um governo mais autoritário que também faz a mesma coisa. Então, você tem países diferentes utilizando e que acabam dando ou levantando questões éticas iguais, que é a privacidade da localização das pessoas, aonde elas vão, a partir dos seus dados de saúde, né? E é muito interessante porque você diz que as pessoas permitem ou não, os valores também mudam, né? Então você pode ver que em Taiwan, quando eles colocaram que as pessoas tinham que ter esse telefone, precisavam mandar essa geolocalização e que eles ficavam atrás das pessoas, as pessoas simplesmente desligaram o telefone, né? Então tem até um artigo que fala sobre cerca elétrica, né? Eletrônica, cerca eletrônica atual, né? Do mundo contemporâneo, porque as pessoas começaram a se sentir vigiadas e elas desligavam o telefone para não se sentir vigiada. E aí o que Taiwan fez foi começar a ligar, imagina, né? Ligar 2 vezes por dia para as pessoas para saber se elas estavam realmente com o telefone ligado, que se elas estavam, né, não saindo, na quarentena, que é um absurdo, né? E aí elas desligavam os telefones, aí elas começaram a ser vigiadas mais vezes ainda, porque se ligavam. Então, eu acho a questão da privacidade, quando começa com dados de saúde, as pessoas ficam mais alertas. Meus passos estão sendo vigiados, né? E a primeira questão que eu coloquei, que me veio quando você colocou os dados, você diz assim: eu entrei em contato com tal agência que vê localização das pessoas e fui lá e peguei aquela localização e levantei os dados epidemiológicos. Eu fui lá junto com os médicos que tinham doentes e eu peguei os dados, os médicos me passaram os dados dos doentes. Aonde fica o consentimento das pessoas? Eu não sei nem como é que está sendo dado aqui, né? Das pessoas nesse piloto, né? Você fez um piloto de tracking com essas pessoas, né? Com essas pessoas, não, com esses dados. Então, eu queria que você me expusesse. Foram dados que você pegou ou foram pessoas que você pediu consentimento? E aí, outra pergunta junto com essa, desculpa se fica longa. No consentimento que você pede, uma das questões que tem levantadas com questões éticas é assim: primeiro é o consentimento esclarecido, né? Se a pessoa sabe para onde estão indo os dados, quem tem acesso aos dados e se os dados podem ser deletados ou não quando ela quiser, né? Que eles não fazem parte. Então, como é que funcionou você com esses dados? Realmente se teve a participação das pessoas ou só do coletor de dados? Eu não entendi. Marisa, adorei as perguntas e eu concordo. Então, a primeira parte você falou sobre essa desculpa que o governo sempre usa para, em prol da sua segurança, a gente vai monitorar você, em prol da... E aí você sempre troca a privacidade pela segurança, né? Porque você fala, tá, eu não tô fazendo nada de errado, então tô... E aí esses países asiáticos, obviamente, que é o futuro da gente. A gente tem que se preocupar, sim. A gente tem que evitar com que as desculpas sejam dadas só para poder monitorar a gente mais. E é aquilo, você não precisa nem mais do celular em alguns países, porque você pode usar câmera e reconhecimento facial para dizer onde que a pessoa está, com quem que ela está. Então é aterrorizante você imaginar que
agora não é nem o seu celular que tá te dizendo, é o fato de você estar tá exposto a qualquer região pública ou até privada que o governo pode estar sabendo onde você está. Então, o que eu quero dizer é que tecnologicamente e a parte ética de como você usa a tecnologia tá além do meu escopo de pesquisa e eu concordo com as pessoas que a privacidade é algo sério e tem que ser protegida a todo custo, principalmente se for na área da saúde, né? E aí, sabendo disso, esses dados que eu mostrei para vocês, por exemplo, os dados em loco, são dados que eles coletam de forma totalmente anônima, no sentido de que ele não sabe nem o e-mail da pessoa. É um código lá que eles têm aquela informação. Então, eles pegam aquele dado, que já é totalmente anônimo, que a pessoa só deu consentimento, não era de pesquisa, mas deu consentimento lá no aplicativo que ele permitia que a empresa coletasse. A empresa coletava esses dados de forma anônima e agregavam aquela informação. Então, ela nunca deu para a gente o dado de uma pessoa que a gente sabia exatamente quais os pontinhos daquela uma pessoa. Eles davam assim, olha, naquele bairro, naquela universidade, tiveram não sei quantos pontinhos lá, naquele dia, naquela hora. Então, você consegue saber, na verdade, dados agregados, que é impossível você identificar alguém baseado nisso, né? Então, você não consegue... Se você tivesse todos os pontinhos de uma pessoa, você podia descobrir quem era a pessoa, mas como você não tem essa informação, então aquele dado era anônimo e protegido, né? Então, isso foi inclusive usado largamente para vários estados depois, né? Porque eu até falei com eles, falei assim, olha, isso aqui já não é mais um projeto piloto, isso aqui você tem que usar para... E aí eles fizeram acordos com vários governos justamente para poder mostrar aqueles gráficos de isolamento, né? Então você via no Jornal Nacional lá aquelas coisas alterando. E aí a parte do CIPOS, Marisa, era algo totalmente voluntário, que a gente explicava para a pessoa o que ela ia fazer com aquele dado, a pessoa assinava o tema, né? Então a gente teve a aprovação do Comitê de Ética, a gente tentou isso para por exemplo, antes da pandemia, a gente tentou para vários estados. Quase todos os estados permitiram, tinha uns estados que o Comitê de Ética não aceitava, porque, quero saber isso, não sei o quê. Então não é que foi um passe livre para todos os lugares. A gente se preocupou em conseguir as aprovações em todos os lugares. Aí, depois que você pega a informação, de novo, a gente tenta minimizar a quantidade de informação pessoal que a gente pega daquela pessoa, justamente para evitar qualquer depois tipo de vazamento, né? Mas mesmo assim, a gente tem esse código que é associado com aquele dado. E a gente já teve casos, por exemplo, que a gente foi testar colaboradores nossos foram testar um monte de gente numa empresa lá. E aí as pessoas, várias delas aceitaram doar os dados para a gente. Aí depois receberam um resultado negativo dos dados, do PCR lá, do diagnóstico. E aí algumas delas falaram assim, olha, já que eu sou negativo, eu não quero mais que o meu dado fique disponível. Ela na verdade, clica um botão lá. E aí o dado é deletado. Entendeu? Então as pessoas podem sair na hora que quiser e aquele dado vai ser deletado. Eu queria só complementar nessa mesma linha, né? Primeiro, parabenizá-lo, foi muito interessante e é muito desafiante esse tipo de intervenção. E essa questão da ética dos dados de saúde, ela tem sido muito discutida, principalmente quando, por exemplo, uma empresa de seguro de saúde pode decidir quanto que você vai pagar pelo seu seguro, ou mesmo se ela vai segurá-lo ou não, caso você tenha alguma comorbidade que ela preveja que vai ser um mau negócio para ela você ser um cliente, né? Então, eu acho que essa questão é muito importante e acho que a Lei Geral de Proteção dos Dados, ela veio no sentido de colocar isso de uma maneira muito importante, e a gente vê que dentro das universidades, dentro da pesquisa, nós estamos levando isso muito a sério. O que não dá para dizer que seja a mesma coisa feita nas empresas privadas, que acabam ultrapassando muitas vezes esses limites éticos de uma maneira muito tranquila, né? E a gente sabe o quanto que você está sendo o tempo todo vigiado. Outro dia eu fui comprar uma lava-louça e em seguida começaram dentro do meu Facebook, no Instagram, em qualquer lugar, mesmo eu tendo aberto uma janela privada dentro do Google, teoricamente, fiz uma busca em janela privada, mesmo assim começam a aparecer. Então, acho que tem uma questão, inclusive, que não está muito claro, quanto que
as informações que são captadas por conversas, né? Então aí entra também um pouco das teorias conspiratórias a respeito disso. Mas o que eu queria te perguntar é como você acha que dá para equilibrar isso no sentido de mostrar para as pessoas que se elas já estão se abrindo para o mundo de uma maneira que é inevitável, e eu imagino que, salvo raras exceções de pessoas que não têm um smartphone, é quase irreversível, como convencê-las de que, já que você está disponibilizando informações, que elas sejam para alguém que está querendo fazer um bom uso delas, e como, de uma certa maneira, dá para a gente garantir que este uso está sendo bem feito e que ele não vai ser usado, por exemplo, para promover uma imunidade de rebanho. Professora Maria, muito boa pergunta, e eu vou falar assim, olha, a interpretação, se isso é moralmente ou eticamente correto ou não, né, não cabe à ciência nem à tecnologia. Obviamente tem coisas que são óbvias, né? Do mesmo jeito que a ciência pode ser usada para fazer uma bomba atômica, pode ser feita para energia nuclear. A mesma coisa essa tecnologia, né? Ela salva muito tempo, porque você não precisa ficar digitando seu endereço lá, você permite que aquilo possa. Só que o que faz o uso dela ser ruim ou ser visando lucro, por exemplo, isso está muito além do que eu posso opinar, né? Porque, na verdade, não tenho poder sobre isso. Eu gostaria, como cidadão, eu gostaria que não fosse usado dessa forma, né? Mas é aquilo que você mesmo falou, é muito difícil você sair desse jogo assim, nesse nível. Isso aí tinha que ser mais forçado em termos de governo. Aí, quando a gente teve a ideia de usar o dado de localização do Google, eu falei, nossa, vai dar muito certo. Isso aqui vai ser um paper na Nature em um ano. Porque por que a pessoa que já doa esses dados para qualquer coisa não vai querer doar para um motivo nobre desse, né? E eu vou te falar, menos de 5% das pessoas aceitam dar esse dado. A gente explica o projeto, ela fala, pô, que legal, gostei. E aí, vamos dar o dado? Ah, não sei o quê. Então você vê que a pessoa acha legal, mas não dá esse dado. E eu respeito, tudo bem, ninguém vai forçar nada, mas existe uma relutância ainda em dar esse dado. Então a gente viu, por exemplo, que teoricamente, você viu que você consegue obter dados de 5 anos atrás, 10 anos atrás, se você tivesse o mesmo celular. Não precisa nem ser o mesmo celular, a mesma conta do Google, você consegue recuperar a localização de outros celulares associados à sua conta. Então, teoricamente, você não precisa ser da fase aguda, né? A pessoa acabou de estar doente. Você podia falar com uma epidemia, por exemplo, de 2016 em Divinópolis, de dengue. Que a gente tinha um colaborador lá que conhecia todo mundo da Secretaria de Saúde, e a gente podia fazer esse ensaio para saber exatamente onde que eles pegaram a doença. Só que ninguém queria dar via telefone. Então, tecnologicamente, você consegue obter esse dado. Você você quer dar esse dado? Tá, então segue essas instruções aqui e manda o dado. Aí você vê que ninguém dava. Então, a gente tinha que pagar alguém para poder ir lá, conversar com a pessoa, fazer junto com ela, para poder obter isso. Então, existe um bloqueio natural das pessoas fornecerem isso, por mais que elas achem que isso seja importante ou possa ser relevante para a epidemiologia. Talvez pelo fato de não ser nada concreto, né? A pessoa já não é para salvar ela mesma, né? Seria para ajudar um próximo ou com medo de como é que eu ia usar esse dado, né? Sei lá. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, Helder. Aí você fala, eu não consigo entender, né? Primeiro, você perguntou para as pessoas, faz essa pergunta clara, por que você aceita dar todos os seus dados num joguinho e não aceita para epidemiologia? Seria uma boa pesquisa para saber o que está na fantasia. Tem essa estatística, professora. O que está na fantasia? Aí a maioria das pessoas, para ser educada, fala que não lembra a senha do Google, ou fala que não anda com o celular desligado, Porque, de fato, mesmo as pessoas que dão os dados, depois a gente tem que ver que algumas pessoas usam o celular muito velho, que aí a acurácia do dado é baixa, aí tem outra que divide o celular com outras pessoas, ou que ela, justamente para economizar bateria, desliga o GPS. Então a gente vê que esses dados genuinamente não podem ser usados, mas
a maioria fala que são problemas técnicos e não porque ela está com medo da privacidade dela ser exposta, né? Então Porque eu ia dizer, se a gente for se basear pelas pessoas, vai que tem um certo tipo de informação, a gente vê que quando a gente dá os dados, né? Eu volto sempre no caso da China, né? Porque as coisas evoluem muito rápido, né? Uma hora o país não faz nada, um país democrático não faz nada com os dados, mas ele pode chegar até a ideia de fazer. Tanto que hoje até a Organização Mundial está pensando em ter vários desses trackers para várias doenças, né? Para realmente monitorar, etc., para o lado bom. Mas a gente tem o exemplo, China, que monitora e vai dando aquelas cores, né? Ele monitora se você tem a corzinha verde, você pode ir no parque, no metrô, no café. Você tem a corzinha amarela, você tem que ficar 7 dias em casa. Você tem a corzinha, eles te mandam aviso, né? Eles vão te monitorando e falando, você é cor vermelha, tudo pelo telefone, e conforme a sua cor, você pode ou não ter acesso aos lugares públicos, né? Então, isso é uma forma de coerção. Então, talvez nessa expectativa que uma lei vai mudar de uma hora para outra no país, talvez você não dê. Um joguinho nunca vai te proibir de sair de casa e tomar um café, mas um dado epidemiológico te proíbe de ir lá numa loja tomar um café, por exemplo. Então, eu diria, talvez esse fosse um dos sim. medos. Então, mas aí vem aquele ponto de novo da sua liberdade em prol da segurança dos outros, né? Então, existe um motivo do governo querer que você não vá para alguns lugares, porque você vai transmitir doença para várias pessoas, né? Então, a gente tem esse balanço entre o que a gente tem que, por exemplo, um lockdown forçado, ou a gente tem que exigir com que as pessoas naturalmente falem, realmente o único jeito da gente diminuir o caso seja que todo mundo fizesse um esforço de não sair. Entendeu? Então fica aquela dúvida do que vai funcionar. Então, qual a estratégia que a gente vai ter que usar? A tecnologia ela pode auxiliar em um certo ponto, mas no final é uma decisão difícil de ser feita, né? É interessante esse ponto, né? Porque, enfim, são culturas muito diferentes, né? A gente poderia dizer que em algumas da Ásia, menos ocidentalizadas, o coletivo se sobrepõe ao indivíduo ele mesmo, e por isso a aceitação ela se dá muito mais facilmente, né? Um país do tamanho da China, a gente tem notícias da década de 90, onde houve grandes contestações, né? Então, se não houver um controle forte do Estado, é explosivo, né? Então, o controle, o controle populacional acaba sendo necessário, de uma certa maneira, para lidar com uma massa gigantesca de gente, né? Posso contar um caso antes de você completar? Depois, é só porque senão eu vou esquecer, mas eu fui para o Japão em 2016, né? E aí lá no Japão, todo mundo lembrava das cenas dos asiáticos usando máscara, né? Aí lá, eu perguntei para um japonês que estava lá, né, me ajudando no guia, eu falei assim, nossa, por que vocês usam máscara no metrô, né? Por que essas pessoas estão com nojinho dos outros, assim? Qual o motivo? Aí ele falou assim, não, na verdade essas pessoas que estão com máscara são justamente as pessoas que estão doentes e não querem passar para os outros. E eu não tinha parado para pensar nessa possibilidade. Né? Então, quem está com máscara não é que está com nojo de pegar os germes dos outros. É ela que não quer transmitir para os outros. E é uma coisa que eu, como brasileiro, não tinha nem pensado que essa podia ser a interpretação, né? Mas é meio que isso que você falou. A cultura realmente é totalmente diferente. É muito diferente. E a questão da liberdade tá no centro, né? Então, o que para um europeu é impensável, isso que Marisa trazia, enfim, a proibição de ir a um parque, a algum lugar, talvez para um asiático isso seja algo normal, ou seja, o olhar é outro frente à situação, né? Ou seja, a questão da liberdade, eu acho que se coloca se coloca de uma outra maneira. Tem um outro ponto que você, enfim, que apareceu nas questões, enfim, aqui no debate, em relação à questão do controle populacional, digamos assim, que é o uso inadequado das tecnologias, porque, de fato, é absolutamente assustador. A gente conhece, não só na literatura, enfim, na ficção científica, literária, a gente tem obras seminais a respeito desse ponto, né? Do que seria um mundo absolutamente controlado, uma vida absolutamente controlada. Então, isso, de um ponto de vista, é extremamente assustador, né? Eu diria, principalmente para um ocidental. Agora, por outro lado, tem isto que é a questão, que é o uso público das informações, né? Como você falava há pouco da bomba atômica. Então, tem uma tecnologia que é desenvolvida e, de repente, essa tecnologia é direcionada para um uso de destruição, né? Por hora, a gente poderia dizer, bom, tem uma tecnologia que ela pode ser extremamente útil
para o controle de uma pandemia, né? Mas isso não significa que, em um determinado momento, um determinado regime político vá fazer uso dessa tecnologia para um outro fim. Então, eu acho que há um grande medo desse uso. Então, porque, em geral, o que a gente vê, né, o século XX bem demonstra isso, os usos inadequados da tecnologia são frequentes, né? Então, todo mundo fica, de fato, com o pé atrás, porque sabe que o próximo passo pode ser esse, né? Mesmo no Ocidente. No Ocidente, isso, enfim, é o que aconteceu, né? Bom, então, eu acho que é isso. A desculpa é sempre sempre a segurança, a sua segurança, né, o seu conforto. Só que o que está por trás é sempre dinheiro, lucro, controle. Então, é isso que confunde a gente, né, como cidadão, porque a gente abre mão achando que é por uma coisa, mas na verdade por trás está outra, né? É para você vender o lava-louça lá da professora Maria. Mas você não acha que aí tem uma outra questão também, que é o fato de que a gente acredita que se nós não autorizarmos, esse dado não vai ser utilizado? E que, na verdade, se eles quiserem utilizar o dado, com ou sem a sua permissão, nesse sentido que você está falando, se um governo totalitário resolve que ele vai capturar esses dados, a maneira como hoje está tudo tão interligado, a gente praticamente não tem esse poder a não ser que você não use nada da tecnologia, de você estar totalmente a salvo com seus dados, não é isso? O assustador é que você não precisa ter um governo totalitário, é isso que é o impressionante. Essas empresas, elas são tão grandes, tão poderosas, que se ela tivesse a motivação de fazer isso, elas fazem isso. E é isso que eu estou falando, a partir de reconhecimento. Reconhecimento facial é uma coisa que me assusta muito, porque é algo que, desse jeito, você não tem nenhum controle do que você quer ou não quer que uma empresa saiba onde você está, e aí o governo depois... O ser totalitário é simplesmente fazer com que essa empresa obrigatoriamente dê esses dados para o governo, ou o governo compre isso diretamente, mas a tecnologia que está motivando tudo isso é quase sempre financeira, né? Nunca é pela segurança apenas ou pelo conforto. Helder, nós temos alguma pergunta de público que eu não vejo, porque senão eu tenho mais uma para colocar para o professor Helder. Tem uma? Não, pode fazer sua pergunta. Helder, aí é uma questão técnica mesmo, né, que eu não entendo, então você vai me explicar, porque quando você faz esse tracking, eu li alguns artigos e eles dizem que você, em termos epidemiológicos, isso funciona, quando teoricamente funcionaria, e você me corrigem, se 60% da população tivesse uso desses trackings. Aí, quando você fala, eu fiz uma análise lá em Manaus, a outra, até aquele gráfico que você colocou antes da conclusão, que eu não consigo enxergar direito aqui, mas eu vi várias curvinhas descendo, você falou, um é de São Paulo, Rio Grande do Sul, não sei das quantas, e eu via todos iguais porque eu não consigo enxergar, então você também me corrige. Quando você usa esses trackings, eu pensei, você tem o primeiro viés, que é, primeiro você só pega pessoas que têm um bom telefone, né, que possa ter aplicativo. Se você pegar, você já não pegaria meu pai, que tem um telefone da década de 20, né, daqui só falta ser aqueles tijolos grandes, porque ele não sabe usar, e ele só tem aqueles que não tem nada mesmo, então ele já estaria fora do seu tracking, né? Eu penso lá em Manaus, primeiro você pegaria só uma camada das pessoas que têm poder aquisitivo para iPhone, ou qualquer telefone, né, Android que tem esses aplicativos. Segundo, você só pega uma população que tem uma rede de internet que está boa, né? Lá na floresta, ela vai lá, eu não sei o quanto é que pega. Então, o quanto é esse mapa que você fez, fazendo São Paulo, Rio Grande do Sul e Manaus, não tem um viés, porque eu vi a mesma curvinha. Eu não entendi direito, porque realmente eu não consigo enxergar. Quando eu vejo aquelas curvas iguais, para mim, elas não são iguais. Ali tem um viés, você pegou uma camada chique de Manaus, né? Ali, São Paulo, o que eu não entendi ali? Não, Marisa, é ótima pergunta, porque quando a gente quando começou a pandemia, a gente já falou, já tem uma plataforma, vamos pegar esses dados. E esses dados são do Google. Então, pessoas que têm iPhone, por exemplo, não conseguem dar esses dados para a gente nessa plataforma. E adivinha que 90% das pessoas que a gente contactou no início da pandemia eram pessoas que tinham iPhone, ou seja, justamente pessoas que tinham poder aquisitivo mais alto, que comprou iPhone lá fora. Então, a gente já nitidamente dava para ver a diferença de poder aquisitivo das pessoas que estavam contaminadas no começo e
e depois no final. E o quanto que isso afetava, por exemplo, a nossa análise. Esse valor de 60% eu li também sobre isso, mas você, quando cria um modelo, você tem que ter assumir tantas coisas, tantos parâmetros, que esse número fica quase arbitrário, porque você tem que escolher algumas coisas para poder dizer esse número mágico de 60%. Mas isso depende muito, por exemplo, da doença. Mesma coisa, como é que o Waze estima o trânsito? Não é porque 100% das pessoas que estão dirigindo têm o Waze instalado e estão usando aquilo lá. Ele estima baseado numa amostragem das pessoas que têm o Waze, né? A mesma coisa do Google. Então, para algumas doenças que são mais raras ou que a forma de contágio não é tão alta, por exemplo, então o R0, tudo isso influencia o número de pessoas que você vai precisar ter esse tipo de informação, e depois que você coletar essa informação, o quanto que esse dado tem que ser bom, né? Tem que ter capturado um monte de pontos. Então, como eu falei, você viu que em 2019 tinha 10 papers publicados por ano com esse tipo de tecnologia. Em 2020 aumentou muito. Então, não existe modelos específicos para esse tipo de dados. Ninguém ainda sabe realmente analisar e criar informações úteis epidemiológicas ainda, porque a gente tem que testar isso em larga escala. O que deu para a gente notar, por exemplo, é que dependendo da doença e da cidade, você consegue ter uma visão maior melhor do que outros. Então, essa doença é mais rara de pegar. Então, tudo isso é importante. Por exemplo, quando você vai pegar doenças que são transmitidas por dengue, pelo Aedes, você restringe lá o horário do dia que provavelmente as pessoas foram picadas, então você já diminui, começa a filtrar mais. Só que aí quando você vai fazer isso com outra doença, eu estava lá na Gâmbia em 2018, eu acho. Na Gâmbia é um paísinho da África minúsculo. Aí eu falei dessa tecnologia, falei, e aí, você acha que isso aí dá para usar, por exemplo, para o país de vocês? Aí ele falou assim, olha, por exemplo, tuberculose. A gente não precisa de uma tecnologia dessa para descobrir onde você pega a tuberculose, porque a gente sabe que é o cara que vai assistir um jogo da Liga da Europa lá, do Champions League, num bar fechado, todo mundo lá, e aí depois disso todo mundo fica contaminado por tuberculose. Tipo, nenhuma tecnologia conseguia dizer pra gente que os casos estavam acontecendo ali, mesmo que a gente medisse 100% das pessoas da Gâmbia, não necessariamente a gente ia saber que era ali, mas os epidemiologistas daquele país sabiam exatamente onde que a transmissão acontecia. Então, a gente ainda está aprendendo. Eu acho que é um momento fascinante a gente usar isso, e quanto mais a gente conseguir conversar com quem são os experts em epidemiologia, eu não sou epidemiologista, melhora, porque eu entendo a parte da tecnologia, mas eu preciso dos especialistas em epidemiologia para poder me ajudar. O que eu realmente preciso. Nós temos uma pergunta aqui do público, de Kari Carvalho. Ela diz o seguinte: foi muito boa a sua fala e eu gostaria de fazer uma pergunta. No caso do Covid-19, se alunos fossem monitorados pelo celular, poderíamos monitorar a transmissão do Covid nas escolas? É uma pergunta excelente. Algumas pessoas já sugeriram isso, né? Obviamente. O nosso projeto, a gente deliberadamente só vê dados retrospectivos, né? Então a gente só consegue olhar para o passado. A gente consegue dizer, por exemplo, se esses montes de alunos contaminados eles estiveram numa mesma sala de aula por algum tempo no passado. Agora, monitorar, ou seja, no futuro, ficar vendo onde é que as pessoas estão, isso pode ser feito tecnologicamente. Se você der para uma informaçãozinha no seu celular lá, se você der esse código, você consegue fazer isso prospectivamente. A gente não faz isso. Mas você conseguiria, tecnologicamente falando, se os alunos quisessem doar essa informação, baixando um aplicativo, o Dados do Bem, por exemplo, ele monitora você no futuro, né? Então você permite que o seu dado seja monitorado. Então você consegue olhar lá os mapinhas em tempo real onde eles estão. Se você aplicar isso para alunos, por exemplo, de uma universidade, você consegue saber exatamente onde eles estão. Se depois alguns alunos reportam que tiveram infecção, então você fala, putz, então aquela unidade e aquela turma tem que tomar mais cuidado. Novamente, a tecnologia não é muito o gargalo agora, é justamente a parte da privacidade, né, de como é que você vai usar esse dado, como é que você vai, a consequência para o aluno. Então, tem tudo isso que tem que ser avaliado. E aí está acima do que eu posso opinar. Não, e você falou... Quis apresentar a tecnologia.
Foi muito interessante, acho que essa questão de conversar com os epidemiologistas é fundamental, né? E essa abordagem interdisciplinar é muito fundamental, quer dizer, ao mesmo tempo, você ter conhecimentos bioquímicos e de imunologia sobre como se dá essa transmissão, toda a cadeia de transmissão, e ver o comportamento das pessoas, né? Uma das coisas que ficou claro no começo dessa epidemia do Covid foi que a transmissão se dava pelas principais vias, rodovias do Brasil, né? Então ficava bem claro que isso acabou sendo transmitido. Então, uma população-alvo que talvez fosse interessante seria também avaliar caminhoneiros, essas pessoas que fazem longas viagens de distância, né, que tem um potencial grande também, né? Uhum. Tem uma outra pergunta aqui do Leonardo, que aí um pouco mais naquele sentido do uso ético propriamente dito, que o que impede que tais dados sejam usados com uma finalidade militar, por exemplo. E ele coloca que há quem diga que o Facebook foi uma criação da DARPA sob o nome LifeLog com uma rede de finalidade militar. E se você acha que isso, quais são os limites disso, e se o dado for de fato anonimizado, isso não serve de uma certa proteção? Como é que você vê isso? Bom, é aquilo que a gente tem falado, né? Eu não tenho nem poder de opinar sobre isso como o uso das coisas. Ele tem razão que várias tecnologias surgiram de motivações militares, né? Assim como surgiram de motivações comerciais. Então, desde a internet que ele está usando também iniciou através desse tipo de motivação. Então, teoricamente, nada impede desse tipo de dado ser de fato usado por motivos militares. E eu acho que com certeza deve ser. Então, se você é da polícia e captura um suspeito, eu acho que uma das coisas que você pode fazer é isso, né? Usar esse tipo de dado. Não sei se legalmente você pode obter isso, mas esse tipo de quebra de sigilo de dados para alguns motivos, né, policiais ou não, isso já é feito. O que eu estou querendo dizer, que o Ivo também mencionou, é meio que isso. Assim, é difícil, o cientista não tem muito controle sobre o uso da ciência, né, do produto. Eu adoraria poder opinar e poder ter algum tipo de voto sobre isso. E se eu tivesse isso, é o que eu falei. A gente não pode abrir mão da nossa privacidade e segurança tão facilmente, assim. Porque isso é uma desculpa com o que está por trás, não é um motivo tão nobre assim. Se fosse de fato tão nobre, aí tudo bem, mas a gente sabe que não podemos ser tão inocente assim. E, Helder, esse tipo de discussão, enfim, tem essa separação, né, entre os agentes públicos, as motivações todas, sim, etc, etc. Esse tipo de discussão, ou esse tipo de preocupação, duas questões diferentes. Esse tipo de discussão está presente no seu meio, no meio em que desenvolve essas ferramentas todas, e a outra, existe entre essas pessoas uma preocupação com o uso que as ferramentas o uso que essas ferramentas possam ter, ou o trabalho se encerra em si mesmo, sem nenhum tipo de questão. Eu acho que quem está fazendo ciência são seres humanos, né, que usam os mesmos tipos de ferramentas que os pacientes usam. Então a gente tem total empatia e consciência dessas coisas, e eu tenho uma preocupação enorme, porque, de novo, o paciente que está doando voluntariamente os dados, ele está dando a responsabilidade para a gente cuidar daquilo lá, né? Então a gente tem todo... Por isso que eu falei, a gente fez proteções até para a gente não mesmo que vazar, não ter como a pessoa saber quem é, né? Então, mas obviamente a gente vai ter todos os controles possíveis para evitar que essa quebra de confiança aconteça. Então um dos gargalos é justamente esse, a gente ter o cuidado de fazer um comitê de ética, a gente ter o cuidado de fazer um sistema que a gente não pegue muitos dados pessoais. Então, isso é porque tem as discussões internas de como é que a gente faz para minimizar qualquer tipo de risco de vazamento ou de informação confidencial, né? Então, é uma constante nos projetos.
nosso tempo, infelizmente... Eticamente, as pessoas têm que jantar, né? Então... Teoricamente, já até ultrapassamos um pouquinho, já abusamos da sua disponibilidade. Queria te agradecer muito, foi muito interessante. Acho que todos aprendemos muito e vamos sair daqui com muita coisa para refletir. Bom, espero que quem já tenha Covid possa doar os dados para a gente, né? Depois de tudo que a gente conversou, né? Indo naquele site lá. Mas, então. Professora Marisa, professora Maria, professor Ivo, muito obrigado pelo convite, gostei muito. Espero encontrá-los fisicamente em breve. Em breve, também gostei muito, gostaria de agradecer por ter aceito o convite logo que eu fiz, então agradeço muito, espero que a gente possa voltar a conversar com os mais dados que você tenha, né, desse projeto, se realmente ele teve resultado, se não teve, qual foi, né, o que você obteve ao final desse seu estudo, então seria interessante a gente saber também. Muito obrigada, professor Helder, obrigada mesmo. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Muito obrigado novamente. Bem, por hoje é isso, eu agradeço a audiência de todos, enfim, não sei se a audiência é o tema, mas a presença de todos a presença virtual de todos nesse webinário, e espero reencontrá-las na próxima semana. Uma boa noite. Boa noite a todos.